todo um código típico PHP e lá embaixo o código HTML, né? É, então, na realidade, quando ele executar o programa, embora ele carregue a parte de cima, ele vai mostrar o que tem nesse formulário, né? Esse é um formulário HTML e simplesmente vai dar os campos aí de digitação de login e de senha. E ele vai, como isso aqui tudo é um PHP, né? A gente não tem necessidade de colocar um action e chamar um arquivo externo. Ele já consegue enviar os dados. Aqui o PHP já consegue capturar os dados que estão sendo enviados pelo formulário, né? Ele vai gravar o login e a senha dessas duas variáveis, vai dar um if aqui, né? Se o login for igual a Joca e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, aí ele inicia aqui. Bom, detalhes importantes. Esse session start começa é, logo ali, né, na segunda linha de todos os arquivos envolvidos, né? Todos os arquivos PHP envolvidos vão ter esse session underline start aí, né? A outra coisa importante foi essa linha aqui do cifrão underline session com a palavra-chave ali entre colchetes, né? Então, nós já temos ali. Eu escolhi a palavra logado, você pode escolher uma palavra um pouquinho melhor, não tão óbvia assim, né? Mas de qualquer forma, é essa palavra-chave, né? É essa aqui a base de autenticação entre um arquivo ou outro, né? A confiança se estabelece com base nessa palavra, né? Então você citou esse cifrão session com base nessa palavra em true, e se o login, né, for correto, e a senha também for correta, aqui inclusive eu esqueci de fechar essas aspas aqui, né? Muito bem. Ctrl e Enter. Se estiver correto, esse parâmetro header do PHP vai chamar o menu.php, certo? Esse existe aqui para realmente encerrar qualquer coisa do PHP, não deixar em aberto, certo? Maravilha. Então isso foi o que foi apresentado também no primeiro vídeo, certo? Temos que criar então o menu.php, esse arquivo menu.php, vou dar um Ctrl X, vou dar um ls aqui, eu vou deixar para não ficar, eu vou dar um indicador aqui, vou chamar de backup, dar um ls, e vou enviar todos esses camaradas aí, que não forem ali o acesso.php, eu vou enviá-los para o backup, né? Então vou mover LD, esses CMDs ali, para o backup, ok? Vou mover o cmed.sh. Então esse eu vou deixar aqui que eu vou precisar dele. Cmed.php, vou mover para o backup também. E o menu também. Vou mover o menu também, porque está fácil de fazê-lo. É mais fácil fazer do zero do que menu.html, certo? Vou mover para o backup, ok? Deixei aqui muito mais limpo. E vou trabalhar só com isso. Ok. Vou fazer uma cópia do acesso.backup para menu.backup, ok? Então esse segundo arquivo, eu já vou aproveitar alguma coisa da estrutura, por isso que eu estou fazendo uma cópia, não estou fazendo do zero. Poderia fazer do zero, mas eu acho que de repente dá para aproveitar alguma coisa da estrutura, certo? Terrific. Ok, vamos lá. Dei Enter, estou dando nano, espaço, menos L, espaço, menu.backup. Vou editar esse arquivo, grandes momentos. Vou dar um Enter. E aí, vamos fazer as alterações, certo? O menu.backup ele também precisará começar com esse session start. Todos precisarão começar, né? Essas duas linhas aqui não fazem mais sentido, porque não tem nenhum login senha que está vindo para cá. Ele não tem que tratar isso. E agora esse if aqui nós vamos fazer diferente, né? De acordo com o vídeo. Esse if aqui é uma outra coisa, né? Vai ser uma outra coisa aqui, certo? Então, caso, né, esse exclamação inverte, né? Caso não esteja setado, né? Quer dizer, o valor que está vindo do cifrão underline session para, né? Essa chamada padrão cifrão underline session. Caso não venha a palavra-chave, né, de autenticação logado, certo? Estou fechando colchete, estou fechando parênteses, né? Então, esse parênteses aqui no final, que está selecionado, está fechando esse parênteses aqui, certo? Esse parênteses que está sendo aberto aqui, está sendo fechado aqui, certo? E esse colchete que está abrindo aqui, está sendo fechado aqui, certo? Temos uma chave de abertura, temos uma chave de fechamento lá, né? Caso não esteja recebendo esse logado, né? O que ele vai fazer? Esse cara aqui eu vou tirar. Ele vai encaminhar esse camarada aqui. Eu chamei no vídeo, eu devo ter chamado de outra coisa, mas aqui eu vou chamar eu chamei de acesso.php, né? Acesso.php, aquele que tem login e senha o formulário, é o PHP também. Então, se não vier essa autenticação, ele vai ficar chamando o acesso.php, a pessoa vai ficar lá em loop, tentando acessar sem conseguir, porque ela não se autenticou corretamente, certo? Grande momento. O exit tá ali também, precisa, né? Para encerrar, e tá ótimo. Beleza, isso, para esse caso, ele já vai fazer essa operação, né? E aí embaixo, pro caso de ele estar recebendo, então, direitinho, aí ele vai fazer um outro HTML, né? Tem a estrutura aqui inicial, tá tudo bem, meta, char set, tudo bem, barra head, tudo bem, né? É, aqui no vídeo, eu vou fazer mais simples aqui, porque eu fiz o CSS lá no vídeo, mas hoje aqui eu vou deixar mais simplificado, depois vocês melhorem aí o CSS, tá? Então vamos direto ao assunto. Esse form não tem mais nada a ver, tem mais nada a ver com o form aqui, certo? E ele vai simplesmente fazer aí um links, né? Hiperlinks, aqui sinal de menor, né? A href igual. Eu vou deixar temporariamente com o jogo da velha aqui, né? É temporário, né? Então depois vocês vão colocar o nome correto do arquivo aqui. E eu lá coloquei uploads e consulta por gênero, né? Aqui eu vou colocar o média, ok? Vou colocar o média e vou dar um Ctrl K, Ctrl Ctrl U. E aqui eu vou colocar o desvio padrão, certo? Desvio padrão, desvio padrão, ok? Ctrl O e depois Enter. Muito bem. Beleza. E no vídeo também eu chamei atenção para uma coisa muito importante, muito interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma coisa importante aqui. O que acontece? Aqui tá faltando alguma coisa. Ah, não, tá certinho, né? A palavra-chave ali, ela tá lá em cima colocada, né? Logado ali, tá. Vamos lá. Aqui eu disse o seguinte, criei um outro hiperlink, né? Criei um outro hiperlink que vai chamar um PHP especial, né? Um PHP de fechamento, de saída, né? E aí eu vou colocar aqui, então, conforme está no vídeo, né? Sair.php, certo? E vou deixar escrito ali, sair, né? Isso vai aparecer lá no link, né? Ctrl A e Enter, certo? Muito bem, ok? Chamo isso de grande oriente.
Bacana. Então, tendo feito o login e senha corretamente lá no outro, ele chamou aquele PHP, o PHP encaminhou para esse arquivo aqui, menu.php, o menu.php inicia ali um session start, vai identificar se a palavra-chave que está vindo lá do outro arquivo está corretamente, se é outro arquivo que está chamando realmente, né? Aí, caso contrário, ele vai mandar de volta processo.php, mas dando tudo certo, ele vem aqui para baixo e faz toda essa rotina HTML encapsulada no PHP, certo? E vai ficar faltando esse sair.php, né? Ctrl e Enter, Ctrl X, muito bem. Clear. Vou dar um ls, ok? Beleza. Esse cmed.sh eu não vou precisar dele agora, não. Vou dar um mv cmed.sh e vou jogar lá em backup, tá? Esse aqui é aquele shell que calcula a média, né? Tá, então você tem o acesso.php, você tem o menu, né? .php, certo? Bacana. E vamos lá. Beleza. Eu vou criar aqui, então, um camaradinha chamado sair.php, né? Então, vamos lá. Nano, menos L, sair.php, certo? Enter. Sinal de menor, interrogação, PHP, fechei com interrogação, sinal de maior, certo? E aí vou fazer as definições para o sair.php. Ok. Todos eles começam com session, underline, start, certo? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, né? E aí nós temos algumas coisas específicas, né? Esse session, underline, destroy, é justamente para aniquilar todos os processos. E aí nós encaminhamos header, nós vamos mandar ele também lá para o, vou colocar aqui o location, dois pontos, espaço, vou encaminhar para home, não chamei de home, né, eu chamei de acesso.php, certo? Fechei aspas duplas, fechei parênteses, ponto e vírgula, muito bem. E, para fechar mesmo, né, não ficar nada assim aberto, dou esse exit aqui, Ctrl e Enter, tá? Em tese, tá tudo bem, tá? Em tese, tá pronto, se eu não errei nada ali nas digitações, né, dos arquivos e tudo mais, deve funcionar. Deixa eu fazer um teste aqui, eu vou aqui na internet, eu vou abrir o browser, ok? Tá carregando, tá um pouco lento. Terrific. Ok. Agora tá carregando, né? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim. Vou tentar aqui. Local. Lento. Localhost barra. Ok. Localhost barra. Teste. Barra. Acesso.php. Ok. Enter. Ok. Ele realmente carregou lá o login de acesso, certo? Acho que eu coloquei Joca 1, 2, 3, 4, né? Joca. E aqui 1, 2, 3, 4, certo? Acessar. Don't save. Vou colocar aqui. Never save. Ok. E aí você tem lá, né? Média, desvio padrão e sair, certo? O médio não acontece nada, certo? Desvio padrão também não, certo? Mas se você der um sair, ele te joga de volta lá no login inicial, né? Se eu tentar aqui direto colocar menu.php aqui em cima, menu.php, ele não vai, tá vendo? Ele te cospe de volta, né? Aqui pro login de entrada, que era justamente o que a gente queria, né? Nós queríamos justamente, né? Se você tentar aqui sem colocar o nome nenhum aqui, vamos ver o que acontece, né? Ele tenta aqui, aí você vai tentar entrar em acesso.php e vai dar no mesmo, né?